Metrópole Entrevista. E é com alegria que eu vou agora para Santarém, no Pará, conversar com o médico reumatologista clínico geral, que está trabalhando como intensivista na UTI lá nessa pandemia, doutor João Alho. João, boa tarde. Tudo bem com você? Você está bem de saúde? Está se cuidando? Como é que estão as coisas por aí, João? Boa tarde, Mário. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes da Metrópole FM. Um abraço a todo mundo de Salvador. Estava falando com o Mário que meu último dia normal, antes disso tudo, foi em Salvador. Estive de férias aí, antes dessa pandemia. Grande abraço a todo mundo. Sou torcedor do Bahia também, de coração. Então, vamos aqui falar, né? Eu estou bem, graças a Deus. Não fui infectado pelo vírus, embora com muita exposição no trabalho, mas sempre com EPI, sempre com segurança. Graças a Deus, ao contrário de vários colegas médicos, enfermeiros, entre outros, eu não fui contemplado aí pelo coronavírus. Mas seguimos com muito isolamento, com muito rigor na proteção e nessa luta aí. João, me diga, o estado do Pará, assim como o Amazonas, o Pará, estão sofrendo muito, não é, com o Covid. Teve uma época que se falou que o clima quente, úmido, iria ajudar a conter a disseminação. Explique um pouquinho para a gente aí o que você está vivendo e o que é que está acontecendo aí por aí. Então, pessoal, a gente também está vivendo uma situação que a gente chama de infodemia, né? É muita informação ao mesmo tempo, muita informação sem qualidade ao mesmo tempo e muitas fake news. Então, houve esse boato que nunca foi com confirmação científica ou sequer com uma hipótese científica, que o clima equatorial ele protegeria da disseminação do vírus. E isso nunca foi uma realidade. Se a gente for pensar, não é a primeira vez que um coronavírus ele aflige a humanidade, né? Nesse século, a gente já teve uma epidemia no Oriente Médio, em 2012, e numa na China e na Coreia em 2003, por coronavírus. Que foi a MERS e a SARS, respectivamente. E a gente conhece, os países afetados em 2012 foi no verão no Oriente Médio, Israel, Síria, Iraque, Líbano. Então são países que a gente sabe que a temperatura é altíssima e são climas parecidos com o nosso em muitas épocas do ano. Então isso nunca foi o calor nunca foi um impeditivo para o coronavírus. E quando a pandemia chegou e estava ainda restrita a São Paulo, mas já tinha atacado o Equador, aqui nosso irmão na América do Sul, especialmente Guayaquil, que fica no nível do mar, na linha do Equador, e tem uma temperatura muito parecida, um clima e uma vegetação muito parecida com a Amazônia brasileira. Então, já não seria nenhuma surpresa isso acontecer aqui. Talvez o que o ouvinte se pergunte, né, por que aconteceu essa disseminação primeiramente na Amazônia, com mais força do que em outras praças do Brasil, até que tem mais fluxo de pessoas. Talvez essa que seja a pergunta que a gente vai conversar um pouco melhor. Sim, exatamente. Por que você acha que atacou tão fortemente aí nessa região? Foi por falta de infraestrutura? Foi por falta de isolamento? O que é que houve aí, João? Mário, a gente sabe que nós aqui na Amazônia temos uma invisibilidade. Por muito tempo, assim, o resto do Brasil não enxerga a gente, ou quando enxerga a gente, enxerga de uma maneira muito enviesada e que não é a nossa realidade. Então, vamos aos fatos. Manaus, que foi ali a nossa primeira capital mais afligida, é uma cidade que é o sexto maior PIB do Brasil. Tem um intenso fluxo de pessoas que viajam a negócio e também a turismo. Se você pega um voo para Manaus, cara, eu te desafio você pegar um voo que não tenha um europeu ou um asiático. Existe muito esse fluxo por causa da Zona Franca de Manaus. Tem muitas empresas de fora, que muitos executivos, engenheiros e outros profissionais estão sempre por lá. Manaus tem 5 voos diários para os Estados Unidos. Tem voos para o Caribe, tem voo para a Europa. Então, também esse fluxo estava acontecendo de maneira separada do resto do Brasil. E agora, pensando menos na questão econômica e mais de como é a Amazônia, a primeira ideia do brasileiro e do resto do mundo é que a Amazônia é um grande vazio demográfico. Se você pensar de maneira absoluta, é verdade. Porém, nós somos 18 milhões de pessoas e que nós estamos divididos nesse vazio de maneira desigual. São vários conglomerados de pessoas em espaços muito apertados. Belém e Manaus
a região metropolitana orbita em torno de 2 milhões e meio de habitantes cada. E são as duas capitais do Brasil mais favelizadas. Se você pegar a região metropolitana de Belém, 55% das pessoas nesse espaço vivem em favelas ou aglomerados urbanos parecidos. Em Manaus, esse número é 52%. Ou seja, tudo que a gente pensa sobre isolamento social, tanto de questões físicas mesmo, como de questões sociais, da questão do dinheiro que falta, das condições de saúde, é muito mais difícil em cidades que são majoritariamente favelizadas. Então, esse é um grande ponto. O segundo grande ponto que a gente tem que pensar, e que talvez seja o momento da pandemia na Amazônia, é que a pandemia se interiorizou. E quando a gente pensa na interiorização do problema na Amazônia, a gente tem que lembrar também da nossa história. A colonização na Amazônia, especialmente nos últimos 200 anos, ela se deu a partir de ciclos econômicos. O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, mais recente aqui a partir da ditadura militar, o ciclo do minério de ferro, e pensando mais atual nos últimos 15 anos, a soja e as hidrelétricas. Então, o que acontece quando você tem um ciclo de extrativismo? Existe uma pujança econômica, só que esse dinheiro ele vai para a burguesia, vai para os grandes centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, e vai para fora do Brasil, principalmente. E a pobreza fica. As mazelas sociais, violência, doenças crônicas, favelas, como a gente conversou, o desemprego, eles ficam quando isso vai embora. Então, várias médias cidades da Amazônia, incluindo a minha, elas são construídas a partir desses ciclos. Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Itaituba, Altamira, né, que é onde tem a hidrelétrica de Belo Monte. Então, você herda mazelas sociais desses ciclos econômicos. E é claro que a situação social e sanitária fica mais complicada. E um terceiro ponto, Mário, que eu acho que os ouvintes têm que se atentar para a nossa realidade, é justamente a questão geográfica. Se você, aí, por exemplo, na Bahia, é muito fácil você pegar uma estrada e ir para Aracaju, ou ir para outras regiões do estado, né, mesmo dentro da Bahia. Então, aqui no Pará, para você ir para outro estado, não é rodovia, cara, é rio. Você tem que pegar um rio. E mesmo dentro do Pará, que é um estado enorme, como também é a Bahia, a gente depende muito da navegação fluvial. Então, Santarém, que é uma cidade de 300 mil habitantes, ela acaba sendo uma referência para 1,5 milhão de pessoas. E essas pessoas, Mário, elas vêm para cá de barco. Então, não é simples. Elas têm que pegar 8 horas, 12 horas de barco para chegar num centro urbano com atendimento médico melhor. Então, é claro que numa situação de emergência não dá para esperar 12 horas. Elas vêm de avião ou de helicóptero. E é claro que isso custa muito, é claro que isso dá muito trabalho. Porque as cidades pequenas nem sequer têm UTI. O Amazonas, que é o maior estado da federação, como eu falei, de uma cidade que é o 6º maior PIB do país, só tem UTI na capital. Então, qualquer outro local do Amazonas, se você tiver um caso grave de Covid, você precisa pegar um avião e passar horas no avião para chegar em Manaus. Então, o ouvinte precisa perceber a gravidade disso numa região que tem 18 milhões de pessoas. Então, esse é o grande desafio da pandemia no momento. Porque você tem estruturas hospitalares que conseguem dar um atendimento legal, com grande complexidade, só que os pacientes estão demorando muito tempo para conseguir ter acesso, porque o vírus já interiorizou. Rapaz, João, esse negócio que você está dizendo é de uma gravidade fantástica, né? E realmente a invisibilidade, rapaz, de grande parte da população brasileira. Você sabe que é uma das coisas que tem me chocado muito. Quando a gente vê, por exemplo, 60 milhões de brasileiros foram buscar o tal auxílio, quando o governo pensava que no máximo 20 milhões. Quando você fala aí na Amazônia, realmente ela é absolutamente invisível para o Brasil, para o Brasil. E aí agora a gente vê as pessoas morrendo, e aí a gente começa a se dar conta. Por isso que eu acho que essa conversa nossa é tão importante, rapaz, para poder a gente sentir um pouco esse negócio. Não é possível, rapaz, que a gente viva nesse nível de insensibilidade. Ainda mais quando você conta com um governo central que é absolutamente insensível às mortes. Sem dúvida, Mário. E daí? Eu não sei, rapaz, eu não sei.
E aí, no seu dia a dia, rapaz, nesse trabalho deve ser uma coisa de maluco, isso aí, você como intensivista aí, colocado no meio dessa guerra que você, com poucos instrumentos para agir, rapaz. João, como é que é esse negócio aí, João? Eu sou um médico que eu acabo sendo privilegiado, porque o nosso hospital, ele é um grande hospital, tem todos os recursos que a gente precisa, os EPIs, né, como eu te falei, em nenhum momento a gente se sente inseguro, mas eu sei que não é a realidade do meu povo. Eu sei que as pessoas nos hospitais, mesmo aqui na minha cidade, no interior, e também nas metrópoles, não estão tendo a mesma segurança que eu estou tendo. Eu estou vivendo uma ilha de exceção. Então, e não é só de recursos materiais, Mário, também de recursos humanos, sabe? Porque nem todos os lugares têm médico suficiente, enfermeiro suficiente, e a gente está adoecendo também. Então, por exemplo, eu tinha uma escala de plantão, numa mesma semana, 3 colegas nossos adoeceram, é claro que a gente não ia deixar descoberto, é claro que a gente se vira, né? Tem que criar força de onde você não tem para, sabe, às vezes a gente até acaba ficando muito mais horas do que nosso corpo consegue, mas a gente tem que estar lá porque é você ou você, entendeu? Então, esse também, a falta de recursos humanos na Amazônia também tem sido um grande desafio nessa pandemia. Pois é engraçado, né? A Amazônia é olhado, inclusive, pelos brasileiros como pulmão do mundo, como uma coisa que, claro, e é mesmo, e tem que ser preservada, se bem que a gente está vendo os ataques cada vez maiores à Amazônia, né? De uma forma desumana e cruel, né? Mas e o ser humano, rapaz, quando eu vejo, por exemplo, aqui, João, eu estou conversando com o médico João Alho, lá direto, ele está em Santarém, no Pará. Quando eu vejo aqui no Jornal Nacional, rapaz, as pessoas lá no interior, rapaz, do Pará, no interior do Amazonas, né, rapaz, tendo que pegar aqueles barcos, viajar horas e horas e horas para chegar num lugar e não ter atendimento e morrer no meio do caminho. Quer dizer, é uma coisa tão cruel, isso tão desumana, não é, rapaz? E eu não estou vendo nada assim no sentido de promover uma mudança realmente grande a isso. O que eu vejo é as pessoas se acostumando cada vez mais a isso como se fosse um fenômeno natural. O que é que você acha disso, João? Uma coisa que eu vou deixar bem marcado, Mário, que eu acho que ilustra bem a tua posição, que é fantástica sobre isso, é justamente a tragédia da Covid-19 também nos povos indígenas. A gente tem percebido, tanto como médico, né, mas também como cidadão, que já houve vários casos de óbito e casos graves em comunidades, em várias nações indígenas. E, claro, se a gente já está conversando que já é difícil você chegar de uma cidade menor até Santarém ou até Belém para ter atendimento, imagina você sair de uma aldeia indígena para você ir para uma cidade menor e dali vir para a capital ou para uma cidade de referência. Isso é mais desafiador ainda. E imagina também você tentar convencer, né, um povo tradicional que tem a sua cultura, tem sua forma de vida, da importância do isolamento ou coisa do tipo. Porque a vida em comunidade, a vida em aldeia, ela não é igual à nossa vida que cada um fica no seu quartinho, não. As pessoas realmente vivem em comunidade. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de aldeia indígena, porque também isso é uma outra visão errada do brasileiro, que o índio é só aquele ser humano que está na oca andando de arco e flecha. Não é isso. Existem nações indígenas, existem pessoas que vivem nas cidades que são indígenas. Isso é uma etnia, a gente está falando de etnia, a gente está falando de sangue, não está falando só de um estilo de vida. E quando a gente pensa nas comunidades ribeirinhas também tem essa situação. As pessoas vivem em comunidade, é como se fosse, na minha casa a gente faz farinha, na sua casa você cria galinha. Então as pessoas elas trabalham em comunidade. E o isolamento é muito menos efetivo nessas populações. E é mais uma vez mostrando a invisibilidade. E assim, eu quero te pontuar uma coisa, Mário, que eu gosto de ler muito assim os sites de notícias estrangeiros. E um domingo atrás eu abri um site paraguaio, o ABC, e uma das manchetes dele era assim: a tragédia indígena da Covid no Brasil. Aí estava falando, uma reportagem muito boa, falando de vários pontos e tal. E eu abri o site dos grandes jornais brasileiros e nenhum falava disso. A Folha citou no rodapé ali alguma coisa. Então, cara, um vizinho nosso aqui da América do Sul tem uma visão que a gente mesmo não consegue ter, cara. A gente mesmo não está dando importância. Então, isso mostra a nossa invisibilidade. Eu não sou indígena, não sou
descendente de indígena tão diretamente, é claro que todos somos, mas eu sou branco, não tenho local de fala para isso, mas é impressionante a indiferença que as pessoas estão tendo, tanto para a Amazônia quanto para os povos da Amazônia. Não, isso é realmente impressionante. Você sabe, eu estou chocado aqui com o que você está falando, e acho que todos nós, e eu vou me empenhar, inclusive, em a gente, sei lá, rapaz, você sabe que eu fiquei abafado com isso aí, porque a gente vê, você tem toda a razão, rapaz, é uma indiferença absurda. E aí a gente vê o presidente da República, rapaz, chegar e dizer: nós não vamos divulgar mais esse negócio de morte, porque o Jornal da Morte, porque o Jornal da Globo não tem nada a ver com a Globo. A Globo faz lá o que ela quiser, faz bem, faz mal. Não estou aqui nem defendendo, nem atacando. Mas o fato de mostrar o que está acontecendo é fundamental para que a gente tenha um mínimo de compaixão, de solidariedade e de tolerância. E que a gente largue essa coisa de ódio, rapaz, dessa cultura de ódio que se estabeleceu no Brasil, João. É um negócio terrível, rapaz. O nosso povo está morrendo, o povo da Amazônia está aí, morrendo, abandonado, e as pessoas estão se lixando, rapaz. Só vão sofrer na hora que bater aqui, bater em mim, bater num parente meu, num próximo. Que é isso? Que seres humanos é que nós estamos nos transformando? Ou será que nós sempre fomos assim e ficamos com essa coisa de que somos humanos, ou somos cristãos, somos Deus acima de tudo? Que Deus acima de tudo, rapaz? Deus acima de tudo, sim, mas vamos colocar isso na prática e não somente na verborragia. Que adianta a gente ficar falando de Deus se a gente, no dia a dia, pratica o ódio ou a indiferença? Porque indiferença para mim, João, a coisa mais marcante desta pandemia é a gente ver como a elite brasileira é egoísta, é indiferente, ela quer saber só da sua vida, de se proteger em casas protegidas, em carros blindados, viver sua vida, e os invisíveis que se lixem. Se estão morrendo, é isso mesmo, é a seleção natural, é a eugenia. Que é isso, João? Mário, eu vou parafrasear aqui um jornalista aqui da minha região, e umas semanas atrás, né, quando eu estava ficando crítico aqui, o prefeito decidiu decretar o lockdown aqui na nossa cidade, e após ele decretar o lockdown, né, teve uma revolta na frente da prefeitura de comerciantes, né, da burguesia local, e foram todos em Hilux, que aqui é bem tradicional, as pessoas mais ricas gostam de ter caminhonete. E aí, aí ficou conhecido aqui como a revolta da Hilux. Então, assim, aí o jornalista citou, né, no dia seguinte, que o barulho dos ventiladores mecânicos e dos alarmes da UTI foram abafados pelas buzinas das Hiluxes. E é justamente isso. Parece que as pessoas... Essa indiferença, né? É que quando a gente pensa assim, quando a gente fala das pessoas que não ficam em casa, a gente não está falando do cara que precisa vender o almoço para comprar a janta, não é dele. Eu estou falando da pessoa, como aconteceu lá em Pernambuco, da empregada que tem que descer para passear com o cachorro e acaba perdendo o Miguelzinho. A gente está falando desse tipo de gente que não aceita perder seus luxos, não aceita perder seus privilégios. E esse tipo de gente que foi justamente quem mais se incomodou quando em algum momento no Brasil a gente teve a oportunidade das pessoas ascenderem socialmente, das pessoas conseguirem alcançar também algum status social, com conhecimento, com universidade, com outras coisas, com renda, né, que é uma coisa básica, e parece que esse foi o momento que mais incomodou essa elite. Então, isso para eles é uma delícia eles verem que as pessoas não estão conseguindo alcançar novamente aqueles patamares. E quando a gente fala da invisibilidade, não é que ela não aconteça no Sudeste, no Sul, ela acontece também que eles não conseguem ver as classes mais pobres nem lá de perto deles. Mas impressiona, assim, quando você vai até ver pelo Twitter, pelo Instagram e tal, quando a galera de lá descobre que em Manaus tem prédio, que Manaus tem grandes shoppings, que Belém é uma metrópole, que tem um teatro lindo, que Santarém tem uma estrutura boa hoteleira. Então, assim, eles pensam que só existe civilização lá.
e que aqui nós somos selvagens, sabe? Que estamos esperando a boa vontade das pessoas do Itaim saírem para vir colonizar a gente, sabe? Isso é impressionante. Eu acho que vocês, como nordestinos, também têm essa impressão. Eu estou conversando com o doutor João Alho, diretamente de Santarém, no Pará. João, você lembrou uma coisa, eu me lembrei aqui. Quando foi aprovada aquela lei que dá direitos trabalhistas, a empregada é doméstica, rapaz. Até eu estava assistindo o Greg News, aquele menino Gregório do Vivier, essa última edição dele, falando disso. O absurdo que foi, rapaz, para as docas que não puderam mais ter empregada, ia ter desemprego em massa. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro votou contra. Ele votou contra, sim. Pois é. É demais. João, olha, eu quero agradecer muito a sua participação e queria lhe fazer um pedido. Que você me permita que daqui a alguns dias mais a gente volte a conversar, para que esse assunto não corra, para que a gente, sabe, fale bastante sobre a Amazônia, sobre essas coisas, sobre esses invisíveis. Quero parabenizar você pelo seu trabalho, a sua equipe, todo mundo que está aí batalhando, e gostaria muito, primeiro, de agradecer, foi ótimo conversar com você, e de voltar a conversar com você, se você permitir, João. Mário, eu posso dar um último recadinho aqui para você e para a audiência? À vontade, à vontade. Você falou essa questão aí das domésticas e tal, eu quero falar sobre direitos. A partir de 2017, com o advento da reforma trabalhista, e que se deteriorou neste mandato presidencial, nós da saúde somos uma classe trabalhista que praticamente não temos direito. Hoje todo mundo é terceirizado na saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e até a galera da limpeza e da segurança. Então essa rapaziada que está aí em Salvador, está em São Paulo, em Santarém, não importa, está dando duro, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito à insalubridade. Se você adoecer, você se lascou e ponto final, você não vai receber um centavo, porque você não tem direito a isso. Esse direito nos foi roubado pela reforma trabalhista. Então, eu mando um recado a todo mundo da Bahia para tentar, a gente sempre lutar por direitos, um recado aí para o prefeito ACM Neto, que o partido dele apoiou isso também, né? Um recado também para o governador Rui Costa, para também lutar por isso, cara. Não adianta aplaudir a gente 8 da noite na sacada, não adianta mandar homenagem se vocês, políticos, estão tirando nossos direitos, tá? Então, isso não é um pedido, isso é uma ordem para vocês. A gente precisa de direitos. Tudo bem? Então, muito obrigado, Mário, pelo recado que você deixou. Obrigado, João. A gente vai voltar a conversar, se você deixar, viu? Com certeza. Grande abraço para você, viu?